ou da casa uma carta, que eu consegui um perdão de um irmão através do Evangelho do Lar. Olha como é interessante nós fazermos o Evangelho do Lar. É muito bom, gente. É muito bom. Por quê? Porque através do Evangelho e dessa questão de eu ter entendido que outrora eu poderia ter cometido algo para alguém que feriu, eu consegui apenas ali, né? Dentro da minha casa, modificar um espírito. E aquele espírito, ele foi, né? Já foi levado, já saiu da minha companhia, que provavelmente era alguém que me acompanhava, né? Que estava ali achando que eu ainda estava na mesma sintonia daquela época. E ele entendeu que a Andréia de agora é diferente daquela que um dia eu fui. Não dizendo que agora estou espiritualmente perfeita. Quem somos nós? Porque tudo é gradual. Tudo precisa de um tempo. Se nós nos perguntarmos por que Deus, dentro da sua sabedoria infinita, já não nos criou perfeitos? Acredito que todo mundo já deve ter feito essa pergunta. Porque Deus sabia que nós precisamos de tempo. Até mesmo que, quando nós começamos a buscar o nosso entendimento, ou autoconhecimento dentro da base espírita, sabemos que tudo precisa ser gradual, porque o ser humano ainda tem a capacidade muito grande de deslumbre. O ser humano ele tem uma capacidade muito grande de se deslumbrar. Então precisa-se de tempo necessário para quê? Para que nós possamos ter um amadurecimento, ter um crescimento gradativo moral, para que assim, na medida que o conhecimento vier a cada um de nós, não nos achemos deslumbrados, né? Porque ainda está em cada um de nós as inclinações, infelizmente. Por quê? Porque somos seres imperfeitos, que precisamos ainda estarmos na busca do nosso melhoramento. Temos inclinações que precisam ser trabalhadas, que é o egoísmo, que é a vaidade. Então Deus, ele sabia de tudo isso. Por isso que ele não colocou a humanidade, vamos assim dizer, já num grau de perfeição. Porque sabe-se que a gente precisa ter a vontade necessária para se modificar. E aí tem dois casos que eu queria mostrar para vocês. Tem um caso da época de Jesus, que acredito que todo mundo aqui saiba, que era daquela mulher que durante 12 anos ela tinha hemorragia, tanto que ela não tinha mais vida no sentido físico, porque naquela época ainda se acreditava que quando a mulher estava nesse período ela era considerada uma pessoa impura. Então ela não tinha convivência familiar e todos os bens materiais e recursos que ela tinha foi se esvaindo ao decorrer do tempo, né? Porque foram 12 anos. Porque ela tentou, dentro daquela época, todos os recursos necessários para que assim parasse aquele problema ali, porque ela já não aguentava mais viver daquela forma, pela questão do próprio desconforto e também pela exclusão da sociedade. E aí, num determinado momento, ela sabe-se, né, ou estava-se ouvindo de Jesus, e ela decide ir até Jesus. Porque Jesus, para ela ali, seria a última, vamos dizer assim, a oportunidade que ela teria para aquele problema dela ali fosse curado. E aí Jesus está lá com os seus 12 apóstolos, diante de uma multidão, e ela, com o pensamento que era da época, né, de se achar também pura, porque isso também tem muito a ver conosco. Quando nós não temos o conhecimento necessário,
coisas são muito cristalizadas em nós, né? Muitas coisas nos colocam em determinados pensamentos. Eu não posso me modificar. Se eu cometi um ato que não foi um ato bom, né, ou favorável, eu não tenho mais, vamos dizer assim, redenção. Gente, é ledo e engano. Deus, Ele é infinitamente bom e sempre vai estar nos dando oportunidades, mesmo aqui ou lá espiritualmente. Tanto que as casas espíritas, ela é um meio de resgate. Por quê? Porque esses espíritos que assim não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo aqui de sermos educados, vamos dizer assim, intelectualmente, para que haja uma mudança moral, esses espíritos, eles também ainda têm a oportunidade de lá, né, na espiritualidade, de serem resgatados. E a casa é um meio que isso também aconteça, para que haja esse resgate. Olha como a justiça divina ela é maravilhosa. Olha como temos um Pai maravilhoso, que jamais nos abandona. Mas assim, aí entrando na questão da mulher que sofria a hemorragia, ela foi sobre de Jesus. Aí quando chegou lá, havia assim uma multidão imensa, muita gente, mas muita mesmo. E ela, com os pensamentos ainda tão cristalizados de achar que aquilo ali poderia prejudicar inclusive Jesus, né, porque ela se achava impura, que era algo que se pregava na época, ela apenas pensou: eu vou tocar naquela flanelinha, que agora não me lembro o nome realmente, que é uma palavra judaica. Vou tocar naquela flanelinha para não contaminá-lo, mas ali, quem sabe, ele venha me curar. E aí, dentro daquela multidão, ela conseguiu tocar ali, naquela flanela de Jesus, naquela... Qual é o nome? Túnica. Não é nem a túnica, é aquele negocinho que é tipo, que é feito de tipo uma linhazinha. É porque eu esqueci realmente. O povo chama mais de orla, né? É a orla. Isso, orla. Obrigada. Aí ela disse assim: eu vou tocar naquela orlazinha. Muito obrigada. Quando ela tocou, dentro de toda aquela multidão ali, Jesus, ele perguntou: quem me tocou? Tinha milhares de pessoas ali. Pedro, que era um dos discípulos, né, de Cristo, que era um pouco mais assim, sem filtro, vamos dizer assim, que era mais... Jesus, tem várias pessoas aqui. Mas aí ele fala: mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Porque saiu de mim uma virtude que até então eu não tinha visto ainda ou sentido até aquele momento. E aí é quando ele vê aquela senhora. Aí ela, quando Jesus vira para ela, e aí ela pensa que ele vai repreendê-lo, porque ainda dentro da mente cristalizada dela, que é isso que a gente está tentando falar para vocês aqui, desse autoconhecimento, para que possamos descristalizar muitas coisas, como o próprio Evangelho aqui, de dogmas religiosos. Então, quando Jesus chegou e perguntou, ela achou que Jesus ia repreendê-la. E na verdade foi o contrário. Jesus a abençoou e disse que ela ali estava curada. Aí existe algo muito interessante que eu queria trazer para vocês. Além da questão da cura dessa mulher, foi que existem 3 coisas essenciais para que haja uma mudança verdadeira em nós. Por isso que eu comecei iniciando esse evangelho falando sobre a fé humana e a fé divina. Que essa mulher teve diferente dos outros que estavam ali. Ela teve fé, ela teve esperança e ela teve movimento. Ela teve vontade para que houvesse mudanças. Isso a gente fala o tempo todo dentro da casa espírita. Quando chegamos aqui na casa, todos estamos doentes. A casa, ela faz o seu papel. A espiritualidade, ela faz.
Porque nenhum espírito ele fica sem consumo. Mas é necessário que tenhamos a fé, a esperança e a vontade do movimento da mudança. Porque se nós não reformularmos as nossas mudanças íntimas, não tentarmos nos modificarmos moralmente, o que vai acontecer? Ficaremos novamente doentes. Tanto que Jesus ele falava, ele poderia chegar e curar qualquer pessoa sem perguntar. Mas ele dizia, tu queres ser curado? Por quê? Porque quando a gente se movimenta para que haja essa reformulação, tenha vontade da mudança. Né? E a segunda historiazinha que eu lembrei até do meu irmão Diego, falando do livro Renúncia. Esse livro Renúncia, sempre indico o livro para vocês, que eu gosto de indicar. Como ele falou, é muito interessante. Precisamos estudarmos, precisamos fazer leituras, meus irmãos. Sei que muitas vezes ele até falou, e realmente a gente vai pelo livro de romances, é bom. Meu primeiro livro, que eu acho que faz parte de todo mundo, é Violetas da Janela, é romance. Mas, para que haja modificação moral, é preciso autoconhecimento. É preciso que haja desenvolvimento intelectual. Porque uma coisa não anda sem a outra. E aí, nesse livro, A Renúncia, de Chico e de Emmanuel, né, psicografado pelo Espírito de Emmanuel, fala de um espírito de grande envergadura. Era um espírito que não tinha mais necessidade de retornar à Terra. Mas ela, Alcione, que é o nome da personagem principal, ela vendo que a sua família sofria por 1.500 anos, por séculos, estava em uma condição estagnadas, não evoluía mais. Por quê? Porque o apego era muito grande da matéria. Então, ela, vendo aquele sofrimento, pediu à espiritualidade para que voltasse, para que assim fizesse o auxílio necessário para a família e pelo amado dele. Mas, vamos colocar assim, pela família. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, pelo fato de nós estarmos aqui, Andréia, Carla, Diego, Alex, todos aqui, podemos fazer a diferença dentro do nosso seio familiar. Porque quando nós buscamos essa modificação, passamos a ser luz para aqueles que ainda se encontram um pouco na escuridão. Então, assim, vamos tentar, sabe, dentro da nossa, seja de qual for a maneira, mas vamos tentar agarrar a essa oportunidade que está sendo dada a cada um de nós. Porque vamos pensar não somente em nós, mas vamos pensar em marido, filhos, e tantos os outros parentes que precisam dessa luz que somos nós. Que muitas vezes eles ainda estão adormecidos. E pelo fato de já estarmos aqui, já estamos um degrauzinho em busca de uma melhoria. Então o autoconhecimento também tem muito a ver com isso. Não somente de nós melhorarmos, mas tentarmos melhorar aquele que esteja ao nosso redor. Na sua vitória no Evangelho no Lar, é o seguinte: existem pessoas que têm fé, ou se diz ter fé, mas ela diz, eu não perdoo. Eu tenho fé em Deus, mas essa pessoa eu não perdoo. E Jesus diz, perdoai para que seja perdoado. Enquanto você não perdoar, você está travado. Você não vai para lugar nenhum. Porque você não fez, não perdoou e quer ser perdoado. Eu digo que o Espiritismo é faculdade.
Porque o Espiritismo, ele abre as portas da sabedoria para você compreender a lei de Deus. Por que é que existe o rico, por que é que o pobre, e por que aquele veio doente, e por que aquele é mau, mas está numa boa, aparentemente. É porque o Espiritismo, ele esclarece que é na reencarnação que nós pagamos todos os nossos débitos e que temos nossas vitórias. E eu vejo no Espiritismo a razão da fé de Deus. Da fé. Por que crê em Deus? Aí eu perguntei a um amigo, vou fazer só uma observação. Um amigo falou assim, perguntou a um pastor, o senhor acredita na reencarnação? Ele disse, acredita. Ele falando comigo, disse, e por que você não prega para os seus irmãos? Eu disse a ele está certo não pregar, porque é o impacto. Você não pode ensinar uma criança que está no ABC, álgebra, inequação, essas coisas, que você vai confundir a cabeça, o grau de evolução. Muita gente não chega no Espiritismo porque o grau de evolução espiritual não dá para entender. É capaz de aceitar um corpo que já virou osso, já se decompôs, se reintegrar e voltar a viver na Terra, do que um espírito habitar um corpo novo. Eu estava lendo no livro do Espírito a respeito da ressurreição e da reencarnação. A ressurreição é a volta do espírito ao corpo. Como que Jesus fez? Mas só que é um corpo novo. É ressurreição. E eu vejo um outro tipo de ressurreição também, que é quando nós deixamos esse corpo físico, que a vida original é a vida do espírito. Então nós voltamos à vida original, então é a ressurreição. Esse seu ponto de vista é bastante coerente na questão da ressurreição, porque Deus ele falava, né? Jesus também dizia muito isso, que é necessário nascer para o espírito. Inclusive ele falou isso para aquele Nicodemos, que aí tanto que Nicodemos ele não entendeu, mas eu vou voltar eu grande para o ventre da minha mãe, porque é isso que Jesus ele espera, né? Na questão da ressurreição que está falando aqui, é que haja uma modificação, que é a modificação moral. Enfim, meus irmãos, agradeço a cada um de vocês. Me desculpe por qualquer coisa, porque realmente hoje não estou muito bem. Ótimo. Mas espero que a reflexão que foi feita hoje a respeito do autoconhecimento. A reflexão que foi feita hoje sobre o autoconhecimento e a transformação moral, né? O tanto que ela é importante para cada um de nós, no sentido de melhoramento, para que possamos cada vez mais nos desapegarmos a essa matéria e termos a consciência que a morte ela não é o fim, que temos uma espiritualidade, que possamos também ser a diferença entre aqueles que estão em nossas vidas, em nossas casas. Nesse exato momento eu peço para que todos fechem seus olhos, se conectem aos seus mentores, se conectem à espiritualidade, aos amigos e servos desse Cristo tão bondoso. Esses amigos que hoje se fizeram presente nos trabalhos dessa casa, que se fizeram presente trazendo carreadas de amigos e irmãos espirituais que não tiveram a mesma oportunidade estando nesse plano físico, mas que tiveram esse amparo, pois temos um Pai bondoso e misericordioso que jamais abandona nenhum dos seus filhos, seja aqui ou no outro plano físico. A esses servos e abnegados, muita gratidão por estar sempre amparando a cada um de nós, nos intuindo, nos fornecendo muitas vezes necessárias
energias salutares da saúde, das percepções e intuições para um mundo que ainda para muitos são invisíveis, porque não são palpáveis ou tangíveis. Muita gratidão. Gratidão por esse lindo trabalho de cada um de vocês. Que possamos voltar para os nossos lares com essa luz que é habitada dentro de nós, muito mais acesas do que a que chegamos hoje. Para que essa luz, quem sabe, seja repartida para aqueles irmãos que ainda, pelos seus processos, encontram-se em escuridão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a ofensa do ofendido. Não nos deixeis cair